Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Tawane, o meu Instagram é maiscor_pfv e lá tem muita coisa legal te esperando. Inclusive, uns dias atrás, eu coloquei uma fotinho lá no meu story mostrando essas duas caixas de lápis e perguntando se vocês queriam que eu fizesse um profissional versus escolar. E assim, quase que todo mundo respondeu que sim. E hoje eu vim aqui, né, para atender esse desejo que vocês demonstraram em saber quais são as semelhanças e as diferenças desses dois lápis. A marca que a gente vai falar hoje é a Acrylex. Eu tenho essas duas caixas aqui, onde essa daqui é da linha escolar da Acrylex. É uma embalagem mais antiguinha, tem uma que é mais recente agora. Mas quem tem as duas disse que esse daqui ainda consegue ser um pouquinho melhor do que essa embalagem recente. E a outra, né, que eu tenho, que não é nenhuma caixa, né, uma lata, é dessa linha profissional deles, que é o Fine Art da Acrylex. É a maior caixa, né, que tem dessa linha, é de 72 cores, e é essa que eu tenho. Mas para poder fazer a comparação exata, eu separei as cores que equivalessem às dessa caixinha. Então, todas as outras serão descartadas, tá? E a gente não vai ver nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, né, não viu muitos vídeos e tudo mais, eu já fiz um vídeo desse antes com esses lápis aqui. São os lápis da Lyra. E foi o mesmo esquema. Peguei a caixinha escolar, a lata profissional, que também era de 72 cores e essa de 36, e fiz uma comparação, né? Falei aspectos que eu considerei que eram parecidos ou não, e colori um desenho onde metade foi com lápis escolar e a outra metade com lápis profissional. Peguei um desenho desses que são espelhados, né? Tudo que tem de um lado tem do outro, pra dar pra ver bem certinho se parecia tudo um lápis só ou se eram aparentes as diferenças. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês. O desenho foi esse daqui, ó, que é um desenho bem famoso, né, da Johanna. Isso daqui em volta foi giz pastel, então é outra coisa. E eu nem me lembro mais qual foi a metade que foi com o escolar e qual foi a metade que foi com o profissional. Me arrisco dizer que esse lado aqui foi escolar, mas não tenho certeza. Se você ficou curioso, dá uma olhadinha aqui, que tem esse vídeo aqui no canal. Mas hoje a gente não vai falar dos Lyra, né? O protagonista da história são os Acrylex. E esse lápis aqui, ele já é conhecido por aqui, porque eu também já fiz um vídeo dele, fazendo uma resenha bem completona, e colori esse desenho aqui, que também é da Johanna, olha só. E eu tentei usar praticamente todas as cores que vem na caixa. As que eu deixei de usar, eu acho que, sei lá, foi 2 ou 3, ou nem isso. Usei, assim, o máximo que eu pude, fiz até flores verdes e achei que ficou legal, né? Ficou bem alegre. Então, por esse desenho, vocês já conseguem imaginar como que esse lápis aqui é bom, né? Eu gosto muito dele. Mas eu achei que seria interessante mostrar para vocês se ele é tão bom quanto profissional. Eu vou mostrar para vocês as tabelas que eu tenho desses dois lápis. Essa daqui, ó, é a tabela de 72 cores do lápis profissional. E essa daqui é a tabela do lápis escolar de 36 cores. Tabela engana muito, né? Então, não vamos nos guiar por ela, mas é legal de ver. Eu fiz uma tabela comparando, né, as duas linhas da Acrylex. E o que eu pude perceber é que nem todas as cores que estão na de 36, na caixinha escolar, estão na lata de 72. Acreditam? Uma lata que tem muito mais lápis não tem as mesmas cores. Então, eu fiz o seguinte, as cores que eu achei que se aproximavam, eu coloquei uma do lado da outra. Então, a primeira fileira é de escolar e a segunda é de profissional. Aqui, ó, no começo foi indo muito bem, as cores eram idênticas, mas chegaram alguns momentos em que as cores não eram tão parecidas.
As que eu não considerei tão parecidas, eu coloquei essa setinha, ó, que é o caso dessa. Aqui desse lado tem várias, ó. Todas que tem a setinha eu não considerei idênticas. E as que estão coloridas só na primeira fileira e na outra tá vazio, é porque eu não encontrei cores que nem chegavam perto. Então, eu deixei elas em branco. Depois que eu fiz esse levantamento, olha aí a importância das tabelas, né? Depois que eu fiz isso, o que que eu fiz? Eu fui lá na minha caixa de 72 cores e separei esses tons para eu poder colorir um desenho usando as mesmas cores. Aí eu peguei uma latinha emprestada aqui da Tris para eu poder acomodar os lápis e ficar visualmente melhor para vocês verem. Então, olha só, aqui nessa bandeja eu coloquei os Fine Art, que são os profissionais, tem até lápis que tá ficando pequeno. E na segunda bandeja, eu coloquei os da linha escolar. Vocês podem ver que nessa parte de baixo tem todas as 36 cores, mas aqui em cima, ó, tem espaços vazios pelo fato do que eu falei pra vocês, né? Que não encontrei as cores correspondentes. Então, eu vou separar bem direitinho quais são as cores que batem e vou colorir um desenho no mesmo esquema daquele outro vídeo que eu fiz. Peguei um desenho que é espelhado e vou colorir metade com o profissional e metade com o escolar. E depois que eu terminar esse colorido, eu vou voltar para falar as minhas considerações sobre um e sobre o outro. Lembrando que tem uma resenha completona só desse lápis aqui no canal, então acho que vale a pena ver que é um lápis que eu gosto demais e eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas aí de quem pretende comprar. Vou mostrar agora para vocês qual foi o desenho que eu escolhi. Que, inclusive, é de um livro que, nossa, eu não pego nele há muito tempo, gente. Foi um dos meus primeiros livros. É um livro da editora Saraiva, que chama o Livro para Colorir Junto. Ele vem com uma espiral aqui, que eu acho super diferente. É o único livro que eu tenho com espiral. E a proposta é que você fique colorindo junto com outra pessoa. Então, enquanto você está colorindo a página de cá, a outra pessoa colore a página de lá. Ele é super fofinho. E o desenho que eu escolhi foi esse daqui, olha só. Ele não é muito complexo, é um desenho simples até, né? Mas como eu tô aí nessa maratona de vídeos todo dia, eu não conseguiria fazer algum desenho que fosse muito complexo, cheio de detalhes, porque eu ia acabar não dando conta. Então, eu achei que esse desenho aqui já é o suficiente pra gente conseguir comparar os lápis e acho que vai ficar bom. Então, agora a gente vai ficar com colorido e vamos ver o que que vai dar isso aí.
pessoal, agora eu vim aqui, né, para mostrar o resultado de como ficou. E eu posicionei aqui, né, a caixa e a lata exatamente da forma como eu fui fazendo o colorido. Então, do lado esquerdo eu fiz com o lápis escolar e do lado direito eu fiz com o profissional. Eu deixei aqui a tabela para vocês verem que ficou meio que assim, evidente a diferença de algumas cores. Porque, como eu tinha dito antes, tem alguns tons que não são exatamente iguais. Bem diferente daquele vídeo que eu fiz da Lira, onde os tons batiam assim perfeitamente. Então, nesse daqui vocês vão notar que às vezes um tom de azul, de rosa, tá diferente, mas eu acho que não vai comprometer a comparação aí que vocês podem fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, esse azul eu usei, ó, e olha como é diferente um do outro. Esse rosa também eu usei, são diferentes, mas enfim, vocês vão entender melhor agora. E olha só como que ficou! Tcharam! São 2 poodles, né? Pelo que tá escrito aqui. Vocês devem estar estranhando que não tem um fundo, né? E eu adoro fazer fundo, mas eu ainda vou fazer para deixar o colorido finalizado, mas eu não ia fazer com os lápis que eu me propus a usar. Então, eu achei que não seria coerente vir aqui com o resultado e mostrar algo no desenho que não fossem desses materiais. Por isso que eu ainda não fiz, tá? Mas depois vocês vão ver ele todo prontinho. E o que que eu tenho a dizer, né? Como eu falei, aqui foi escolar e aqui foi profissional, dividido assim exatamente no meio. Se vocês, assim, prestarem atenção, não sei como é que tá aí na luz e tudo mais, mas esses lápis aqui, eles são mais pigmentados, eu acho. Eu não sei se pigmentado seria a palavra, ou talvez a maciez dele interfira na pigmentação que ele passa pro papel. Porque essa caixinha aqui, os lápis, eles são bem macios, só que não é assim, o extremo da maciez. Então, tem algumas cores que a gente sente, assim, uma espécie de uma areinha. Mas é bem discreto, tá? Não se compara ao Faber aquarelável, por exemplo, ou algum desses outros. Pra mim, é uma maciez bem ok e é um tipo de lápis que eu gosto. E os lápis da lata, eles já não têm, assim, essa areia. Eles são super macios e parece que eles correm mais, assim, pelo papel do que esses lápis. Então, assim, o meu veredito, né, seria no profissional. Eu, se tivesse, assim, que escolher, se eu pudesse, né, escolher, eu escolheria esse. Bom, esse lápis aqui escolar da Acrylex eu mega indico, né, inclusive já fiz uma resenha deles. E na resenha eu falo todos os pontos positivos que ele tem e com certeza eu indico tanto que eu tenho a caixa, né. Então, é um lápis que eu gosto muito e que eu considero maravilhoso. Só que esse profissional eu acho que é uma opção bacana para quem quer ter um lápis melhor e às vezes não tá podendo ou querendo, né, investir muito dinheiro nisso. O único problema é que essa caixinha aqui, tanto essa quanto essa lata, elas estão um pouquinho difíceis de serem encontradas. Essa daqui, porque agora tem uma embalagem mais nova, e essa daqui eu não faço ideia do porquê que ela tá sumindo aí do mercado. Porém, eu tenho uma alternativa para vocês. Existe um lápis que chama Marco Renoir. Geralmente ele é vendido nesses sites chineses, né, como AliExpress, Shopee, etc. E ele é um lápis extremamente parecido com esse. É assim, tipo um irmão gêmeo, sabe? Eu já tive a oportunidade de testar esse lápis, eu não tenho ainda, mas pretendo ter um dia, porque eles têm uma caixa maior, tem até 120 cores, se eu não me engano. Então, tá aí nos meus desejos, mas eu ainda não tenho. Porém, eu já usei eles e realmente são super parecidos. Então, se você não encontrar esse lápis e gostou aí da desenvoltura dele e quiser investir no Marco Renoir, pode investir que vai dar super certo, são muito parecidos e eu acho que vai ser uma decisão muito boa. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Sobre aspectos técnicos do lápis, eu não vou me prender muito a isso, tá? Porque tem algumas diferenças, como o tamanho da mina, o formato do lápis e tudo mais. Só que eu não tenho tanta propriedade para falar disso, porque eu não pesquisei muito sobre esse lápis. Então, eu queria mesmo mostrar como é que eles são no papel.
E eu acredito que olhando assim, né, um desenho espelhado dá para ter uma ideia boa. E, inclusive, vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Lembrando que esse lado é o escolar, tá? Então, olha só, vamos primeiro mostrar esse lado. Olha. E eu também percebi que esse verde claro, quando eu passei por cima das cores escuras, ele funcionou muito bem como blender. E o profissional também funcionou bem, só que ele deu uma leve desbotada nas partes que eram escuras. Não sei aí o quanto que a câmera tá sendo fiel ao que eu tô vendo aqui pessoalmente, tá? Mas no geral eu achei que ficou uma combinação muito boa. Eles não ficaram idênticos, mas ficaram harmônicos. Então, essa foi a proposta do vídeo de hoje. Pretendo fazer isso aí com todas as marcas que eu tenho, né? A marca que eu tenho, lápis escolar e o profissional. Claro que isso aí vai demandar um tempo, né? E vai demorar para eu ir trazendo. Mas aos pouquinhos eu vou trazendo isso para vocês. E acredito que vai auxiliando vocês, né? A escolher um lápis ou outro. Ver se vale a pena investir num profissional ou não. Então, eu acho que é um conteúdo muito útil e que é um tipo de coisa que eu gosto de assistir. Espero que vocês também. Então, não esquece aí de dar o like, comenta, compartilha com o pessoal que também tem curiosidade de saber sobre esses lápis. E também, se você não está inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve. Vou ficando por aqui, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!